Olá pessoal, eu sou o Dr. Adriano, médico cirurgião de Barra do Corda, estou atuando na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 aqui na cidade e estou vindo aqui falar um pouquinho sobre o tratamento da Covid, porque nos últimos dias a gente tem visto muitos debates, muitas dúvidas, muitos mitos e algumas verdades nesse tratamento e eu acho que é pertinente a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, é importante saber que cada paciente é único, cada caso é um caso. Não existe fórmula mágica, não existe protocolo que se possa padronizar para todos os pacientes. É importante se avaliar cada caso e adequar o tratamento àquele paciente. Nós vimos nas últimas semanas que se tornou público o debate acerca do tratamento da Covid-19, o que, na minha opinião, não é saudável, por dois motivos. Primeiro, você pode gerar uma ansiedade na população ou uma falsa crença de que existe uma medicação ou um protocolo que pode ser capaz de curar a Covid-19, e isso não é comprovado ainda. E, por outro lado, você pode fazer com que as pessoas pressionem muito para ter um tratamento similar ao que está sendo divulgado, ou então você pode fazer até com que as pessoas comecem a se automedicar, o que é extremamente perigoso. Então, tudo isso é natural num contexto de pressão psicológica, num contexto de dúvida, de ansiedade, de pânico, como nós vivemos atualmente. Mas eu acredito que esse contexto a gente deva deixar com a população. Os médicos não podem entrar nesse pânico, não podem entrar nessa ansiedade de querer apresentar uma fórmula mágica, um tratamento padronizado que sirva para todos os casos, principalmente porque nós ainda não temos documentação científica que comprove a possibilidade de um tratamento dessa forma. O que existe até o momento é o tratamento dos sintomas da Covid-19 e o tratamento de acordo com as fases que a doença desenvolve. Existem alguns protocolos que estão sendo implementados no mundo, no Brasil, que são protocolos interessantes, que estão em estudo e que nós também estamos adotando aqui em Barra do Corda. Por exemplo, nós temos aí o uso da hidroxicloroquina, que a gente tentou evitar falar sobre essa medicação, mas como se popularizou tanto, é preciso que a gente discorra um pouquinho sobre o tratamento utilizando a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina ela consta até o momento nos principais protocolos do Brasil, em alguns protocolos de hospitais grandes, como o do Einstein, por exemplo, protocolos do CRM, e temos protocolos internacionais com relato de sucesso utilizando essa medicação. Porém, é preciso saber que não é uma receita de bolo. Nem todos os pacientes vão se dar bem com a hidroxicloroquina. E vamos lembrar, os últimos estudos, na última semana a gente teve aí 4 grandes estudos que saíram nas principais revistas de medicina do mundo, evidenciaram que a hidroxicloroquina não apresentou efeitos positivos na diminuição do número de internação nem do número de óbitos em pacientes com tratamento com a hidroxicloroquina. Nós não temos ainda a certeza de que a hidroxicloroquina não tem efeito, ela não foi ainda uma medicação descartada, mas existe a tendência de que a hidroxicloroquina ela venha a ter a sua eficácia negada nos próximos estudos aí que estão sendo realizados. Inclusive, esses estudos agora, tivemos estudos multicêntricos, randomizados, estudos grandes que evidenciaram, que sugeriram que a hidroxicloroquina não tem esse efeito que está sugerindo nos tratamentos e nos protocolos que estão sendo adotados. Nós aqui iremos continuar usando a hidroxicloroquina nos casos em que houver indicação, nos casos em que houver uma grande suspeição para a Covid-19 e nos casos em que o risco para o paciente não for grande, que não houver problemas, comorbidades com esse paciente que por acaso a hidroxicloroquina venha afetar. Então, pessoal, eu sempre oriento as pessoas com relação ao tratamento que é preciso bom senso. Você precisa colocar na balança os riscos e os benefícios. Quando os riscos superam os benefícios, a gente deve evitar usar a medicação. Já quando os benefícios superam os riscos, a gente pode tentar progredir, dar continuidade e investir naquele tratamento. Outra medicação que vem sendo colocada aí nos protocolos, que vem sendo utilizada no tratamento em larga escala da Covid-19, são os anticoagulantes, né? A gente tem diversos estudos aí com a enoxaparina, estudos inclusive muito promissores
e eu pessoalmente tenho depositado muito da minha confiança, da minha expectativa nesses estudos, porque eles evidenciam realmente que a enoxaparina e apenas a enoxaparina tem demonstrado um efeito na Covid-19, não apenas pelo efeito anticoagulante. Além de ser um bom anticoagulante, a enoxaparina, ela também tem um efeito anti-inflamatório potente e ela parece inibir a entrada do vírus na célula e por isso estaria tendo um resultado positivo nos primeiros estudos com relação ao tratamento da Covid-19. Mas é importante frisar, não existe receita de bolo, não existe tratamento padronizado para todas as pessoas. Existe um relato, inclusive no Hospital Israelita Albert Einstein, com quem eu conversei agora há pouco com um médico, de aumento de incidência de AVC hemorrágico, aumento de hemorragias em decorrência do uso ostensivo de anticoagulantes, inclusive da utilização de anticoagulantes que não sejam a enoxaparina, que não tem nenhuma indicação e nenhum estudo comprovado até o momento. Existe também a utilização dos corticoides. Nós precisamos também pontuar que existe a fase adequada, a fase em que está sendo sugerida a utilização desses corticoides, então não deve ser utilizado de qualquer forma, em qualquer fase e muito menos em qualquer dose. Então é preciso que passe por uma avaliação médica para saber qual é a fase, para qual medicação e de que forma que tem que ser realizado o tratamento. É importante a gente fazer esse debate aqui, porque nesse momento as pessoas estão se tornando ainda mais tensas, ansiosas, por conta de toda a dificuldade que essa pandemia tem trazido para as nossas vidas. E é natural, é normal que nesse momento as pessoas fiquem dessa forma. É natural que as pessoas estejam ansiando por um tratamento que efetivamente traga a cura do Covid-19. Mas nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter prudência para mostrar para a população que ainda não existe esse tratamento, que ainda não existe essa medicação que efetivamente, que comprovadamente cure a Covid-19. Então nós precisamos colocar na nossa cabeça que o tratamento será individualizado para cada paciente, para cada caso, para cada estágio da doença. E hoje eu tenho sempre dito que o principal desafio da medicina é identificar por que em alguns casos, alguns pacientes evoluem para a forma grave e outros ela é assintomática. Talvez quando a medicina encontrar a justificativa para que alguns casos evoluam para a forma grave, a gente consiga aí sim encontrar um tratamento que possibilite evitar a progressão para essa doença na forma grave. E também é bom frisar também que 80% dos casos são da forma leve, ou assintomático, ou com poucos leves sintomas. Apenas 20% irá evoluir para sintomas mais importantes e desses 5% irão ter a forma grave da doença. Então, nesses 80% dos casos, eles iriam ficar bom com ou sem tratamento. Esses pacientes que estão na forma assintomática ou na forma leve, eles devem ser conduzidos prioritariamente de acordo com os seus sintomas, porque eles irão realizar a cura independente de um tratamento mais ostensivo. E os outros 20% que evoluem para a forma grave devem também ter um tratamento adequado para a sua forma. É claro, nós estamos fazendo esse tratamento, não tem como você identificar qual é o paciente que vai para a forma assintomática leve ou que vai para uma forma mais importante, mais grave. Então é importante que passe pelo médico para que ele identifique qual é a probabilidade de gravidade daquele paciente, qual é o estágio, quais os tratamentos que devem ser implementados para esse paciente. O mais importante do que você procurar a medicação A ou B é você entender que o tratamento tem que ser precoce, que você deve iniciar o tratamento o mais cedo possível. E a orientação para esse tratamento deve vir do seu médico, do médico assistente, daquele que esteja envolvido diretamente no tratamento da Covid-19. Então, pessoal, essa aí são algumas dicas, alguns esclarecimentos com relação ao tratamento da Covid-19. Nós iremos aí continuar, até porque essas informações são o que nós temos no momento e a medicina está evoluindo, principalmente no âmbito da Covid-19,
Covid-19, provavelmente em pouco tempo nós iremos apresentar aí novas informações, novas teorias, novas comprovações, e aí nós traremos aqui para vocês, para que a gente possa tranquilizar as pessoas de que o que é possível nós iremos fazer, mas também tranquilizar no sentido de evitar tratamentos em larga escala, tratamentos não comprovados que inclusive podem colocar a saúde das pessoas em risco. Um grande abraço e até a próxima. Nós continuaremos aqui esclarecendo acerca da Covid-19. Até mais.